Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que tenham tido uma boa semana, né? Esse vídeo é a gravação dessa aula, O Mundo de Materiais, para aqueles alunos que não conseguiram assistir a aula online na terça-feira, tá? Então, para vocês acompanharem o conteúdo dessa matéria, encontra-se no livro, a poema, livro de ciências, na página 50, ok? Bom, a gente tem duas imagens, tá? Aqui que é as duas imagens que iniciam o capítulo de vocês no livro, tá? E algumas questõezinhas. Você já ouviu falar do petróleo e sabe como ele foi formado? Como surgem os materiais que não encontramos na natureza, como plástico? Os materiais produzidos pelo ser humano podem causar algum impacto ambiental? Então, a primeira imagem que a gente vê é garrafas PETs, né? Aqui eu tenho várias garrafas PETs. O que é essa figura, essa imagem? Tem a ver com essa segunda imagem aqui, que é uma estação petrolífera, né? Onde a gente faz a extração do petróleo na natureza. O que vocês acham que tem a ver essas duas imagens? Tá? Para quem respondeu que o plástico é feito do petróleo, acertou, tá? Um dos materiais que a gente retira da destilação do petróleo é o plástico. Então, ele está presente aí diariamente na nossa vida, né? Bom, falar em transformação química, a gente não pode deixar de falar do pão, tá? Por quê? O pão, pessoal, é uma substância que está presente diariamente, né, nas nossas refeições, principalmente no café da manhã. E do que é feito o pão, se a gente for ver, né? Eu tenho farinha, eu tenho ovos, eu tenho açúcar, água, óleo, né? E tem gente que coloca outros ingredientes para dar um sabor mais apetitoso, né? Ficar com um tipo de pão diferente. Mas o que entra aqui em assunto, né? O que entra aqui em destaque é a presença do fermento nessa massa. Então, quando eu pego farinha, o açúcar, a água e o fermento e faço uma mistura, essa mistura, se eu deixar ela crescendo, deixar ela em repouso por alguns minutos, tá? Essa massa vai crescer, tá? Por que que isso ocorre? Por que que ocorre o crescimento da massa? Alguém sabe me dizer? Tá? Para quem respondeu que a massa cresce por conta do fermento, acertou. Mas o que que o fermento tem de tão especial nessa massa? O fermento, pessoal, é constituído por fungos, né? São micro-organismos capazes de fazer uma reação química chamada de fermentação, tá? Então, essa levedura, esse fermento, quando ele entra em contato com o açúcar, ele começa a se alimentar daquele açúcar. E o processo da fermentação libera gás carbônico. E é o gás carbônico que faz com que a massa do pão cresça, tá? Quando eu misturei os ingredientes, eu assei o pão, eu tive esse pão que é bonitinho, crocante. Eu consigo fazer com que esse pão, depois de pronto, volte a ser fermento, volte a ser farinha, volte a ser açúcar? Não, né? Então, quando eu não consigo fazer as substâncias voltarem ao seu estado natural, ao que elas eram antes, eu tenho uma transformação química. Quando eu consigo fazer as substâncias voltarem ao seu estado natural, eu vou ter uma transformação física, tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Olha lá. A matéria ela pode sofrer dois tipos de alterações, físicas e químicas, tá? Vamos ver algum exemplo. Ó. Quando eu misturo a água e o sal, tá? A água e o sal
coloco lá dentro de um copo os dois. Vou agitar, vou misturar com a colher. O que que vai acontecer? Uma mistura salgada, uma água salgada. Se eu deixar aquela água em repouso e depois de alguns dias eu posso perceber o quê? Que a água ela pode diminuir e o sal vai se fragmentar no fundo do recipiente. Ou seja, eu consegui separar a água e o sal. Então, quando eu ainda tenho as duas substâncias que eu misturei, eu falo que não ocorreu a formação de uma nova substância. Então, isso é uma transformação física, tá? Agora, quando eu misturo, por exemplo, sal de fruta na água, o que que vai acontecer? A efervescência, né? Ele vai ferver, vai formar bolhas, vai liberar gás carbônico. Tem como eu fazer aquela solução voltar a ser o sal de fruta e a água comum? Não, né? Não tem como voltar. Então, quando as substâncias sofrem transformações químicas, elas não voltam ao seu estado anterior. Então, uma transformação física, eu consigo voltar a matéria ao que era antes. A transformação química, não. Tá? Olha lá o resuminho, ó. Transformação física quando não há formação de novas substâncias. Exemplo, água mais o sal, formei uma água salgada. Essa água, se eu destilar, ela pode voltar a ser água comum e sal. Transformação química, quando há a formação de novas substâncias. O que formou é novo, não existia antes, tá? Por exemplo, água mais o sal de fruta vai formar uma efervescência, então não tem como voltar a ser sal de fruta e água anteriormente. A massa do pão, né, o pão quando a gente faz, também é uma transformação química, porque eu não consigo voltar os ingredientes à sua forma antiga. Bom, vamos lá ver mais alguns exemplos de transformações químicas, ó. Transformações químicas também podem ser chamadas de reações químicas, tá? As reações químicas estão presentes em nosso cotidiano, na nossa vida diária, através da produção de alimentos, da digestão, da fotossíntese, amadurecimento das frutas, formação de bolores, ferrugens e por aí vai, tá? Então, lembrando, toda reação química, eu tem uma regrinha aqui, ó. A reação química, ela é composta por reagentes e produtos, tá? O que que seria reagentes e o que que seria produtos? Observando aqui, ó, esse esquema da fotossíntese, olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, oxigênio, tá vendo, ó? Gás carbônico, glicose e água. Tá? Aqui são as substâncias que fazem parte do esquema da fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela visa produzir a glicose, tá? Então, a glicose é um produto final da fotossíntese. Por isso que as plantas fazem a fotossíntese, para produzir a glicose, que é o seu próprio alimento, tá? Em conjunto com a glicose, a planta também produz o gás oxigênio, tá? Essencial para a nossa sobrevivência. Então, esses dois são os produtos dessa reação química. Quem são os reagentes? O gás carbônico e a água e sais minerais. Então, a planta absorve água do solo, gás carbônico da atmosfera, realiza a reação química chamada fotossíntese, produz a glicose e o oxigênio, tá bom? Esse segundo desenho aqui embaixo, tá? É o ovo, olha lá, o ovo cru, cozimento de 3 minutos, 5, 10 e por aí vai, tá? Tem na apostila de vocês também, no livro. O que que acontece aqui? O ovo, quando ele cozinhou, ele foi submetido a alta temperatura. Então, a temperatura alta transformou
as partículas, a substância, a matéria com que esse ovo é feito. Então, ele passou a ficar no estado sólido. O ovo, pessoal, do estado sólido aqui, o ovo cozido, tem como voltar a ser ovo cru novamente? Não, né? Então, quando isso não acontece, lembre-se, reação química. Se for possível retornar ao estado in natura, reação física, tá bom? Então, aqui também aconteceu uma reação química, tá? Então, lembrando lá, transformações químicas, usando o exemplo do pão. Reagentes, o açúcar, tá? E eu pus aqui o fermento, né? Lembra que o fermento é o que vai fazer a fermentação, que vai ser o produto final. Junto com a fermentação, eu venho que a produção de gás carbônico, que faz com que a massa cresça, tá? Então, para que ocorra a fermentação, é essencial a presença do açúcar, porque é ele que tem a glicose, tá? É a fonte de energia para aquela levedura ali presente no fermento se alimentar e realizar essa reação química, tá? Então, quem são os reagentes? Açúcar e fermento. Quem é o produto? A massa pronta, né? No caso aqui, após a ocorrência da fermentação. Como nós sabemos quando ocorre uma transformação química? Tá? Eu tenho 4 dicas aqui para vocês. Então, quando ocorrer alteração da cor, é uma reação química. Alteração do odor é uma reação química. Liberação de calor e formação de um sólido insolúvel. Então, aqui no desenho ao lado, a gente vai ver esses 4 exemplos. Ó, a banana, pessoal, alteração da cor. Então, ela estava verde e foi madurando. O amadurecimento da fruta é uma transformação química, porque ocorreu a alteração da cor. Aqui eu tenho aqui, ó, restos de vegetais. Esses restos aqui de vegetais, com o passar dos dias, eles vão começar o quê? A se decompor, então eles vão apodrecendo. Quando eles começam a se decompor, eles vão liberar o quê? Um cheiro, um mau cheiro, né? Então ocorreu o quê? Alteração no odor, alteração do cheiro daquele alimento. Então, transformação química. Liberação do calor. Eu tenho aqui, ó, um fogo, né, uma palha, um papel queimando. Então, essa palha, esse papel, a madeira, o carvão, quando eles queimam, tá? Eles têm a possibilidade de reverter essa situação, de voltarem a ser o que era antes? Não, porque ocorreu uma transformação química. Liberação de calor, sempre ocorre transformação química. E a última imagem aqui, ó, eu tenho a formação de estalactites e estalagnites, tá? Que são essas esculturas que a gente encontra dentro das cavernas, tá? Essas estruturas aqui, ó, pessoal, elas vão se formando quando a água penetra pelo solo e vai carregando consigo sais minerais. Essa água, ao passar pelas rochas, vai diminuindo, né? Ela vai diminuindo a velocidade e ela vai trazendo cada vez mais minerais. Então, ela vai gotejando dentro das cavernas. E esse gotejamento lento faz com que os minerais que estão ali enrijeçam, né? Ou seja, eles vão se solidificar. E essa solidificação forma essas estruturas que a gente vê no interior das cavernas, que são chamadas de estalactites e estalagnites, tá? Isso também ocorre à base de uma transformação química. Bom, por último, eu tenho o exemplo da combustão, tá? Combustão, reação química que libera o calor. É necessária também a presença de reagentes, porém, eu sempre tenho que ter 2 reagentes ou mais. Há exemplos, né? O exemplo que eu usei aqui para vocês foi a vela. Então, se eu pegar aqui os 2 reagentes dentro da reação da combustão,
Um chama-se comburente, o outro chama-se combustível, tá? Quem é o combustível? No caso aqui, da vela, tá? É o pavio. Então, se eu pegar aqui, então eu sei que o pavio, não sei escrever aqui com esse negocinho não, gente. Ó, o pavio é o combustível, é o que vai ser queimado, né, ali dentro da vela. E quem que vai ser o comburente aqui no caso? O comburente é o gás oxigênio, tá? Existe fogo sem a presença do gás oxigênio? Não, né? Se eu pegar um copo e virar de ponta cabeça sobre a vela, depois de alguns segundos, o que vai acontecer? Ela vai se apagar. Por que ela vai se apagar? Porque ela consumiu todo o oxigênio que tinha ali dentro. Quando o oxigênio acaba, o fogo acaba, tá? Porque a combustão, ela só acontece quando eu tenho o combustível e o comburente. O comburente sempre vai ser um gás, tá? E o combustível, existe várias coisas, né, que podem ser queimadas na natureza. Ah, pode ser gasolina? Pode. Álcool? Pode. Carvão? Pode. A vela? Pode. O gás de cozinha? Pode. Tá, pessoal? Então, existem várias substâncias aí que a gente chama de combustível. E, juntando os dois, então, eu tenho a reação química da combustão para a liberação de energia, liberação de calor, né? Fonte de calor para algum propósito aí. Ok? Bom, esse conteúdo ele está na página, olha lá, ó, da 50 até a 59, tá? Então, dá uma lidinha lá, não precisa copiar nenhum texto do livro, tá? Só faça uma leitura, pega lá no roteiro que eu passei para vocês e tem a parte que é para você copiar, que é a parte da explicação, né, do esquema, que é importante vocês deixarem registrados no caderno, ok? Depois que fizerem o registro das anotações lá do roteiro no caderno, vocês vão fazer a leitura da página 57, tá? O perigo de comer alimentos estragados. E vão responder as questões no caderno. Então, coloca lá texto da página 57, coloca o título, tá? E responda as questões. Não esqueça, pessoal, de sempre colocar a data, tá? A data de quando foi feita essa atividade. E, hora que acabar a atividade 57, faça a atividade da página 61. Se eu não me engano, é 8 ou 9 questões, tá? A respeito dessas transformações físicas e químicas que acontecem no nosso dia a dia. Não é necessário copiar os textos do livro, olha lá, apenas faça a leitura e consulte-o para responder as questões no final do capítulo. Se tiver alguma dúvida, manda para mim pelo WhatsApp ou lá pelo chat do Facebook, ok? Recadinho, fique em casa, tá? Proteja-se a si e aos outros. A gente está tendo um aumento, né, lastimável aí do Covid na nossa cidade e eu espero que essa semana que vem, esses números comecem a cair, senão vai ficar difícil a gente voltar à nossa rotina diária, né? Ir para a escola, estudar como a gente gostaria. Então, pessoal, cuide-se da sua família, cuide-se dos avós, dos parentes mais próximos, fique em casa, tá? Evite a transmissão do vírus pela população, ok? Espero que tenha aprendido, né, com a aula de hoje, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa vocês podem me chamar, que eu estarei prontos para responder os seus questionamentos, ok? Beijos, até a próxima aula.